Eu falo aqui direto do Templo Central, né, da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Cruz, ao lado do missionário Ricardo Salcedo, ele que é venezuelano e está passando alguns dias em missão aqui em Santa Cruz, né, se preparando também para uma missão maior, né, no país, né, de Portugal, mas realizando diversos trabalhos, né, aqui em Santa Cruz e em toda a região nesses últimos dias. E a gente vai conversar com ele, falar um pouco desse trabalho dele, né, missionário que percorre, né, vários municípios brasileiros e também em outros países. Missionário Ricardo, fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho, né? Como é que você chegou da Venezuela aqui para o Brasil e como é que está sendo essa estadia aqui em Santa Cruz. Bom dia. Bom dia, meus irmãos, vocês que estão ouvindo a rádio, os que estão assistindo também através das diversas redes sociais. É uma alegria muito enorme poder estar aqui pela segunda vez aqui nessa cidade de Santa Cruz e na cidade ao redor, no grande, essa região do Trairi, né, que é conhecida, que eu vi. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo pela primeira vez, eu sou o missionário Ricardo Salcedo, venezuelano. Lá na Venezuela, eu trabalhava com os missionários que saíram daqui do Brasil e foram para lá. Eles nos ganharam para Jesus, a minha avó, meus pais, meus familiares, lá na cidade de Maracaibo, no estado Zulia, que é o estado venezuelano que faz fronteira com o país da Colômbia. Vários missionários, como o saudoso pastor José dos Santos Lira, o querido pastor Enéas Rodrigues, que hoje é pastor em Tibau, aqui no Rio Grande do Norte, o querido pastor Nonato, que ele voltou da Venezuela e foi enviado mais uma vez para um campo transcultural, agora no país de Uruguai, em Montevideo. Eles foram meus pastores lá na Venezuela, eu trabalhei junto com eles. Deus já estava semeando aquela questão, aquela semente do evangelho, aquela chama missionária, vendo o exemplo dos meus pastores brasileiros lá no meu país. Sempre tive interesse pelo português e tudo, e depois de alguns anos, em 2016, Deus me traz para Pernambuco, para trabalhar com a Assembleia de Deus lá em Pernambuco, como missionário, tirando o meu visto religioso. E depois de 6 anos e meio lá, eu casei, conheci a Thalita, uma jovem também apaixonada pela obra missionária. Nasceu nosso filho Rickson e a gente veio para o Rio Grande do Norte, onde nós estamos agora desde o ano final de 2022, dezembro de 2022, com o nosso querido pastor Miranda, que é o pastor da Assembleia de Deus em Mossoró, um pastor com uma grande visão missionária, que eu conheci quando ainda era um adolescente na Venezuela, quando as caravanas iam para lá, e Deus nos decidiu trazer para cá, para essa região, para esse lindo estado do Rio Grande do Norte, que tem tantos povoados e lugares onde precisam a pregação do evangelho e levar ainda as boas novas de salvação de Cristo. E é um privilégio para nós participar. Estamos aqui perto, junto com o querido pastor Miranda, e não apenas com o pastor Miranda, mas no Rio Grande do Norte em geral, que com minha família, desde que nós estamos aqui uns 3 anos e pouco, Deus nos deu a oportunidade de poder dar apoio em muitos sítios, zonas rurais, distritos e pequenos povoados, dando apoio missionário evangelístico a obreiros locais e a pastores regionais de lugares como aqui, né, em Santa Cruz, onde nós estamos agora. Fala um pouco então sobre isso, né? Como é que esse trabalho missionário, que ele se difere, por exemplo, dos pastores que ficam nos templos, nas cidades, né? Você realmente percorre, visita diversas localidades, é isso? Isso, desde que estamos aqui, é isso que Deus tem colocado na nossa frente, e a gente simplesmente faz aquilo que Deus coloca para nós fazermos durante essa nossa trajetória, seguindo a orientação e em obediência ao nosso querido pastor Miranda, que é o pastor da Assembleia de Mossoró, nosso pastor, que ele, como falei, já me conhece desde que eu era um adolescente na Venezuela, agora mais de perto como ombreiro aqui, e sempre estamos nessa questão evangelística nos sítios, na zona rural e nas pequenas cidades aqui do interior. Como falei, que lá em Pernambuco a gente estava mais na capital e não realizava isso mais na parte urbana de cidades, mas apoiamos não apenas esse trabalho missionário evangelístico com evangelização, e não apenas pastoreando uma cidade, ficando fixo no lugar, mas também dando apoio inclusive em escolas de missões. Tem várias escolas de missões que Deus nos deu o privilégio de participar aqui, também orientar nessa questão de preparação de jovens para o campo transcultural. Eu tive o contato com uma cultura, minha esposa também, e entendemos um pouco essa questão de como comunicar o evangelho numa cultura que não é a nossa, numa língua que não é a nossa, que é muito importante nessa questão, principalmente das escolas de missões, como lá na Escola de Missão Rural, por exemplo, com o pastor Wendel Miranda, lá em AEMIR, a Escola de Missão Rural em Baraúna. Estivemos lá em várias oportunidades com ele, inclusive parece que vai ter uma nova edição, preparando jovens para a pregação do evangelho. Tem outros trabalhos missionários também, a CAMIC, que é o curso de capacitação de caráter cristão e capacitação missionária da cidade de Antônio Martins, e vários outros trabalhos evangelísticos e missionários que nós damos apoio, esperando o momento de verdade e o direcionamento de Deus para cada trabalho que a gente vai desenvolvendo durante tudo isso. Estivemos também na rádio lá, Rádio Libertadora, apresentando o programa Hora Missionária em Mossoró, onde sempre trazíamos louvores e a maneira como povos de diferentes lugares do mundo
mundo com seus ritmos, eles louvam a Deus, eles cantam ao Senhor, traduzindo algumas coisas interessantes, que tentando gerar consciência missionária, dando apoio não apenas nesses trabalhos missionários, mas, por exemplo, em igrejas locais, em trabalhos de conscientização missionária para reavivar essa chama missionária no coração de muita gente, que entendemos que a missão é a prioridade de Deus. É por isso que a igreja está aqui na terra, e nós temos que entender que isso que está no coração de Deus, que nasceu no coração de Deus, que é missão, também tem que estar no coração da igreja. Não é um trabalho apenas de uma família missionária como a nossa, mas da igreja inteira, de pregar o evangelho, de ir até esses lugares. Nem todo mundo vai para o mesmo lugar, eu sempre digo, todos somos chamados para fazer missões, nem tudo é direcionado ao mesmo lugar, mas cada um recebe um direcionamento para cumprir o papel e a tarefa missionária que Cristo deixou aqui na terra para nós. Aqui em Santa Cruz e região, como é que tem sido esse trabalho? Sim, maravilhoso. A primeira vez a gente esteve mais nas zonas rurais aqui de perto, ao redor. Ontem, que foi segunda-feira, inclusive ontem, para você que está assistindo, ainda agora, hoje que é terça-feira, estivemos estaremos na noite num sítio que Sítio Feijão, se não me falha a memória, e estivemos num trabalho de oração numa zona rural aqui perto ontem, quase praticamente uma mini vigília de madrugada que foi maravilhosa. E essa aqui é a segunda vez, mas a primeira vez que nós estivemos aqui foi muito bom também. Cooperamos com alguns trabalhos em zonas rurais e estaremos aqui em algumas cidades de perto ao redor, com certeza continuando esse trabalho de servindo a igreja local, que dá continuidade ao trabalho e dando apoio para que o evangelho continue se estendendo, gerando essa consciência missionária entre a igreja, né? Daqui, a sua próxima missão vai ser Portugal, está se preparando para ir para Portugal. Como é que vai ser essa missão lá? A gente, já desde que estamos aqui no Rio Grande do Norte, em Mossoró, estivemos na Venezuela, só que foi um período de um mês só. Diante daquela crise, foi um desafio muito grande. Diante daquela crise, nosso filho tinha 2 anos, nós passamos um mês inteiro cooperando com diferentes pastores, obreiros locais que estavam lá, não apenas brasileiros. E o ano passado, 15 dias, passamos lá em Paraguai também com alguns missionários que saíram do Brasil e moram lá. E agora Deus nos deu esse projeto, estamos com essa visão do projeto Missão Portugal. Inclusive estamos com a camisa do nosso projeto e trouxemos para cá, que agora não vai ser tanto um projeto ou uma missão de curto prazo, como tem sido, mas com certeza vai ser algo permanente, porque o nosso projeto é para plantar trabalhos e igrejas no interior do país de lá. Na realidade, não é apenas em Portugal, mas na Europa. O âmbito evangelístico e espiritual da Europa precisa muito de gente que vai lá para pregar o evangelho e para plantar trabalhos. Eu sempre digo que a Europa inteira, e não apenas o país de Portugal onde Deus está nos levando, mas a Europa inteira é muito desafiador, porque é aquela Macedônia que clama para o outro lado, dizendo que alguém passe para cá e nos pregue o evangelho novamente. Os desafios evangelísticos são muito grandes, porque a gente já tem um padrão de trabalho, um estilo de trabalho aqui, que estamos sempre nas zonas rurais em cima de um paredão de som, com um violão, uma cruzada, pegamos um som, colocamos cadeira na rua, ar livre. Já lá daquele lado do mar, lá na Europa, já é outra coisa. Esses trabalhos, da maneira, a metodologia que a gente trabalha evangelisticamente falando aqui no Brasil, já é diferente lá. Aí nós, inclusive, até agora estamos orando, pedindo a Deus orientação para ver de que maneira a gente vai evangelizar, de que maneira a gente vai levar a mensagem do evangelho das pessoas, já que a prática evangelística que nós temos aqui em outros lugares, e cada país, cada lugar, cada contexto, cada campo missionário, a gente vai encontrar uma maneira de como pregar o evangelho, mas o evangelho vai continuar avançando, ele vai continuar sendo pregando, a igreja vai continuar sendo plantada, se vai se cumprir o que está em Mateus 24:14, que diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Vai ser pregado o evangelho, gente está tendo o privilégio de cooperar para que aquilo aconteça. Para o missionário Ricardo, a gente quer agradecer a sua participação com essas informações. Portanto, para você deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado ao Senhor, obrigado aos irmãos aí que fazem parte dessa rádio Santa Cruz. Que Deus abençoe grandemente os ouvintes, os que estão assistindo também, todos que estão acompanhando. E antes de agradecer a você, eu queria pedir que você orasse por nós. Você que está ouvindo em qualquer lugar, que está assistindo, ore pela família missionária Salcedo. Nós, pelo projeto Missão Portugal, que nós ainda chegaremos lá, e por tudo o que eu sei que Deus vai fazer através da gente, a sua oração é muito importante para a missão. Eu sempre digo que a oração chega lá no campo primeiro que os missionários, e chega lá causando um efeito, abrindo porta para a pregação do evangelho, quebrantando corações, para que a gente chegue lá, a semente seja plantada e Deus faça crescer aquilo que o missionário está plantando através da palavra de Deus. Então, obrigado a você que acompanhou, que ouviu essa programação, você que vai nos adotar em oração. Nós vamos ficar muito alegres, muito felizes. Que Deus abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade que a gente possa participar também com vocês aqui na rádio, aqui na cidade linda de Santa Cruz.
Agradeço mais uma vez ao missionário Ricardo Salcedo, informações importantes, né, desse trabalho de missão que está acontecendo também aqui em Santa Cruz nesses dias.